Oi, eu sou a Lu. E de novo gravando aqui de casa por causa do isolamento social. Durante esse período que estamos passando, às vezes a gente fica triste, porque a situação é tão difícil, mas quero compartilhar com vocês a história de um pastor de ovelhas chamado Davi. Ele deixou escrito aqui no Salmo 23, no versículo 4, o seguinte: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Se você tem comparado a situação que nós estamos vivendo a um vale de sombra e de morte, olha como ele começou esse salmo. O versículo 1: O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Então, Jesus é o nosso pastor. O pastor cuida das suas ovelhas. Nós somos as suas ovelhas. Então, fale como Davi, chame Jesus de seu pastor e não tema nada que possa lhe fazer mal, porque mesmo passando por um vale de sombra e de morte, o Senhor é o nosso pastor e Ele está cuidando de nós. E agora nós vamos pintar um pouquinho. Uma flor chamada magnólia, bem singela. Esse desenho vai refletir um pouco do que eu estou sentindo nesse momento. Aqui nós temos o risco, são duas magnólias e nós vamos começar pelas folhas. Nós vamos usar o verde folha. Vou começar por esta aqui. Tô usando o pincel número 6, bem aparadinho. Vou fazer algumas manchas com verde pistache. A folha da magnólia, ela é durinha, ela é bem brilhante. E a gente vai fazer assim, olha, coloquei umas manchinhas ali. Eu vou usar um pouquinho do verde pântano para dar um pouquinho mais de profundidade aqui. Eu vou passar com essa tinta bem aqui no meio e vou sujar. Na verdade, eu não vou deixar ranhura. Ela apresenta pouca ranhura, mas ela tem, assim, o centro bem acentuado. Tá vendo? Ó, ficou manchadinho. Tá, vou fazer essa próxima aqui. Esse espaço aqui, até já vou pôr o verde pântano, que é um espaço central. Aqui fica bem escurinho. Saindo aqui. Eu vou usar, na verdade, as mesmas cores. A diferença é onde eu vou colocar a mancha. E isso não tem problema se você coloca a mancha de um lado, do outro lado, tá? O importante é que você não coloque a cor mais clara, que é o pistache, em áreas assim, ó, profundas. Porque nessas áreas fica mais escuro. Então, você deve usar o verde pântano. O pistache, ele vai aparecer mesmo em áreas assim mais liberadas, áreas mais pontas. Aqui, o centro dessa folha tá aqui. E eu vou colocar um pouquinho da sombra para esse lado também. Essa folha, ela tá mais rasa, assim, mais... tá pegando luz quase toda a área. Então, eu vou deixar assim, ó, vou colocar um pouco do pistache aqui. E vou colocar um pouco do pistache, na verdade, eu vou colocar uma metade aqui, ó. Que a gente até pode fazer isso. Assim. Seguindo. Agora, eu volto aqui nessa folha.
Aqui nesse cantinho, é claro que vai ficar bem mais escuro, mas eu vou colocar depois. Vou deixar mais essa área aqui com pistache. E eu vou colocar um pouquinho do pântano aqui nessa área para ficar bem escurinho. Vou dividir e vou esfumaçar para cima também. Aqui eu tenho uma pequenininha, só uma pontinha que tá aparecendo. Eu vou deixar ela com pistache desse lado. Aí tem que pôr um pouquinho de pântano ali também. Então, vou pôr aqui embaixo, só uma manchinha. Você já viu como eu vou trabalhar as folhas. Então, eu vou terminar essas folhas, depois eu mostro pra você como que ficou pra gente fazer o acabamento. Aí, eu vou te mostrar de novo. Pronto, já fiz toda essa parte do fundo. Agora, nós vamos fazer um acabamentinho e eu vou usar o pincel 0. Eu vou começar com o verde pântano e eu vou fazer aqui, ó, algumas ranhuras. Algumas ranhuras assim, bem fraquinhas. Umas 2 ou 3, assim onde tá mais claro vai aparecer mais. Você viu que eu tô aproveitando aquela linha que tinha aqui no meio. Eu não tô fazendo o tracinho do meio, tá? Eu tô colocando só as nervurinhas. O tracinho do meio a gente faz com uma cor mais clara. E elas não ficam assim muito visíveis, essas linhazinhas aqui. É bem fininho. Trabalha com pouquinha tinta no pincel. Aqui, ó, onde tá mais claro, vai aparecer um pouquinho mais. Agora, com o verde pistache, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aquela linha do centro. E em algum espaço, aqui, ó, principalmente onde tá mais claro, eu vou fazer também uma linha. Olha, a linha do centro. E algum contorninho. Aqui, por exemplo, eu posso fazer aqui no centro. Eu posso até puxar um pouquinho assim, ó, pra cima do espaço onde tem o verde mais escuro. Nesse contorno. Centro, contorninho. Aqui nós temos uma dobrinha, então eu não vou passar aqui. Um detalhe, nunca comece com a luz daqui de dentro, dê um espaço, porque aqui é um espaço bem escuro. Então, se você tirar daqui, você vai iluminar essa área. E essa área é sombra. E aqui, olha, não vou começar daqui, porque aqui é verde pântano. Onde tem pântano é sombra. Eu começo assim, ó, levo pra lá, pra cá, e aqui some-se. Aquele contorninho. E depois ele acaba sumindo ainda um pouquinho. Então, agora nós podemos pintar as flores. Para as flores, primeiro eu vou preencher de branco. Vou preencher esta aqui, ó, que tem uma dobrinha. Tô preenchendo de branco pra tinta, pra cor ficar um pouquinho mais suave. Eu vou usar para a sombra uma pitada, uma pinceladinha de cinza chumbo e uma pinceladinha de lilás. Eu vou dar uma misturada de leve
Ele vai ficar meio arroxeadinho. E com essa mistura, eu vou fazer uma sombra aqui, onde tá por trás. E aqui, ó, atrás dessa dobrinha. Nós vamos trabalhar toda a flor assim, fazendo a base, fazendo a sombra. Depois que secar, a gente vai iluminar novamente com o branco. Eu vou preencher toda essa flor aqui de branco. Aí eu vou mostrando para você aos pouquinhos como fazer a sombra de cada pétala. Preencha assim com a tinta bem leve, sem esfregar, porque daí o risco fica aparecendo, olha, eu tô vendo todo o risco aqui, ó. Ó, todinho já tá aparecendo. Então, agora eu vou usar um pouquinho daquela misturinha e vou fazer um pouquinho de sombra nessa pétala aqui. Quero separar as duas, eu vou colocar essa por cima, então vai ficar assim, ó. Esta aqui tem uma dobra, né? Então, a dobra eu vou colocar... Esta flor tá por cima desta flor. Então, aqui vai um pouquinho de sombra, porque tá por trás. Já vou colocar aqui também, olha. Separei uma flor da outra. Agora, eu vou esfumaçar um pouquinho aqui essa tinta da sombra dessa pétala. Essa pétala maior, eu vou colocar aqui, ó, uma sombra de um ladinho e um pouquinho curva aqui. Isso dá movimento pra flor. Às vezes, essa flor, ela tem umas pétalas duras e às vezes elas se curvam. E isso faz com que tenha sombra no lugar onde está por cima, mas está mais escuro. Esse é o caso desse pedaço aqui, ó. Ele tá curvo, então aqui ficou mais escuro. Aqui em cima tem uma dobrinha que a gente faz depois. Já essa pétala aqui, ela ficou atrás e ficou bem escura nesse canto. Ó, vou colocar sombra toda essa área. Aqui a gente tem uma dobrinha também. Eu passo o pincel bem em cima da linha, depois eu vou limpando. Essa área aqui, ó, toda vai ficar bem escura, porque essa pétala, ela tá por trás dessa outra flor. Só a pontinha aqui que vai pegar a luz. E aqui, a gente tem uma pétalazinha que dobrou. Ela tá por cima de tudo aquilo lá, mas ela tem uma sombra aqui, ó. E a linha dela vai ficar definida com a sombra em cima dessa outra. Então, esta está totalmente sombreada. Agora, eu vou preencher a outra de branco também. Acabei de preencher. Agora, fiz mais uma pincelada aqui da misturinha. E agora, a gente vai começar por essa pétalazinha aqui embaixo. Ela tá bem escura. Essa misturinha ficou um pouquinho mais roxa, mas não faz mal. Não tem problema nenhum. Agora, essa pétala aqui, olha... Bom, eu tô enxergando o risco aqui, tá? Vocês vão enxergar o de vocês também. Se vocês fizerem assim... Passem o risco um pouquinho mais forte, que ele vai aparecer bem, e pode deixar a tinta branca um pouquinho mais diluída, pode pôr uma gotinha de água, se quiser. Eu não coloquei na minha. Aí você passa o pincel bem de leve, sem apertar em cima do risco,
porque senão sai o risco de lápis ou de carbono. Olha, sujei um pouquinho aqui embaixo da dobrinha e essa área aqui, ó, deixei bem escura também, uma sombra. Agora, esta pétala maior aqui também vai ficar mais escura. Vou sombrear desse lado. Aqui, ó, vou deixar mais escurinho. Agora, esta, aqui, ó, vai a sombra. A sombra vai sempre onde tá por trás. Aqui eu tenho uma dobra, a dobra lançou sombra, então a parte de baixo fica escura. Tudo que eu coloco em cima lança sombra sobre o que tá embaixo. Então, quando a pétala tá por cima, ela vai ficar mais clara. A que tiver por baixo vai ficar mais escura. Agora, esta aqui. Nós temos uma pétala por cima. Olha, lançou sombra sobre a de baixo. Aqui também, esse pedacinho. Agora, eu tenho aqui uma dobra. Vou esfumaçar um pouquinho ali. Assim. Aqui na dobra, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui atrás, ó. Essa bordinha foi que dobrou. Agora, eu vou fazer essa pétala aqui. Ela tem uma dobra aqui interessante. Então, eu vou usar isso aqui, não para fazer uma dobra, mas para fazer uma sombra. Isso dá a ideia de que ela tá assim meio torta. Desse lado, ela ficou por trás. Então, tem que ir um pouquinho de sombra. Desse lado aqui, ó, temos uma dobra também. Então, vai ficar assim. E nessa dobra, eu tenho que colocar um pouquinho de sombra aqui. Vem até o final. Não esfumaceio, tá? Vou deixar só a linha. Nessa dobrinha aqui, eu vou pôr um pouquinho de sombra assim, ó, no meio. Sem encostar ali. Depois, esta, eu vou colocar uma sombra aqui. Só um pouquinho assim, ó, puxando um pouquinho no meio. E, finalmente, esta, temos uma dobra. Eu vou colocar a sombra. Aqui, a gente tem um pedacinho dela ainda. E aqui tem uma sombra no meio. Então, agora, isso daqui a gente tem que esperar secar um pouquinho. Então, agora eu vou fazer esse miolinho. Às vezes ele é bem clarinho e às vezes ele é bem escuro. Eu vou fazer esse daqui um pouquinho mais verde. Eu vou usar uma pinceladinha de branco e uma pinceladinha de ocre. Ocre com branco. Lavo meu pincel. E aqui embaixo eu vou colocar o branco, esse pedacinho aqui. Eu vou sujar ele um pouquinho de ocre. Eu preciso de uma cor aqui para fazer textura. Aqui onde eu coloquei o ocre, eu vou pegar é minúsculo, um pontinho de sépia. Eu vou fazer algumas manchinhas. Eu já vou usar um pouquinho de sépia também, para fazer aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Aqui, ó. Essa divisão aqui das pétalas. E aqui um pouquinho para cima, um pouquinho pro lado. Vou dar uma esfumaçadinha aqui. Aí.
Depois eu vou pegar o pincelzinho 0, eu vou pegar um pouquinho do sépia e eu vou fazer um contorninho aqui, ó. Não faça linha reta, tá? É assim, meio tortinho. E agora, com 0 ainda, e o branco, eu vou fazer umas pinceladinhas, que são aleatórias. Enfim, tem pinceladinha para todo lado. Vai dar a aparência de crespo. Esse de cá, eu vou colocar o branco aqui embaixo também. Com o pincel sujo de branco ainda, eu vou pegar um pouquinho do verde pistache. Eu vou fazer a mesma coisa. Com o sépia, eu vou fazer pontinhos em cima desse verdinho com branco. Com o sépia também, eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra. Vai ficar como se fosse um triângulozinho. Dou uma esfumaçadinha pra cima. Vou reforçar com o 0. E agora com o branco faço a mesma coisa que eu fiz no outro. Eu vou dar umas pinceladinhas aleatórias. Pinceladinhas bem curtas. Pronto. Agora, este já está seco nas pétalas. Então, eu vou peguei outro pincel, ele tá seco, tá bem aparadinho, curtinho, e eu vou trabalhar com o branco puro. Então, esse branco puro, agora eu vou realçar todas as áreas onde tem branco. Olha, eu coloco uma pinceladinha e vou crescendo. Olha, eu vou empurrando a sombra. Agora, eu vou reforçar toda a área de luz. Onde tem linha, deixo linha. Onde tem esfumaçado, eu empurro com o branco. Aqui, eu não vou empurrar redondo. Eu vou fazer assim, ó. Com linhas mesmo, fazendo esse movimento. Aqui a borda ficou mais clarinha. Eu não vou desmanchar isso aqui. Aqui, lembra que aqui era sombra? Então, a luz vem aqui, ó. Vou empurrar um pouco essa sombra. Mas o branquinho mesmo vai ficar ali, do lado de trás. Aqui eu vou fazer... Não, primeiro essa. Esse daqui eu vou deixar bem escuro mesmo. Agora, essa aqui, eu vou colocar o branquinho aqui. Vou esfumaçar um pouquinho pra cima. Esse lado aqui fica branquinho. Até passar ali por cima do sépia. Aí a pontinha aqui vai ficar mais escurinha. Eu vou fazer um acabamento nessa com o 0, assim, ó, em alguns lugares. Onde tem dobrinha, claro que eu gosto de fazer, principalmente assim, ó, nos finais. A gente precisa passar um pouquinho do branco puro para poder mostrar essa curvinha bem acentuada. Vou pegar um pouquinho do ocre para fazer um ladinho aqui, que o meu ficou confundindo. Mas ele não é ocre, então eu vou sujar com branco em cima, no meio. Só mesmo para fazer o contorno. Eu vou voltar
botar com um pouquinho do sépia aqui, porque eu quero que fique bem escurinho. Você viu que são detalhes que a gente vai acrescentando. Se não conseguiu fazer da primeira vez, tenta de novo. Pronto, agora eu tô vendo. Vou até pegar um pouquinho da misturinha aqui, ó, pra fazer o acabamento nessas pontinhas onde tem sombra. Pronto, eu vou repetir o que eu fiz nesta, eu vou fazer nessa outra aqui. Daí depois você confere. Agora, tá totalmente seco. Eu vou pegar aqui no pratinho uma pincelada de azul hortênsia, por aqui no cantinho de novo. Só com o pincel sujinho, pincel número 6, eu vou fazer assim, ó, um pouquinho de luz, exatamente onde tenho a luz. Tá vendo aqui, ó, que tá a areazinha mais clara? São manchinhas. Como tá seco de baixo, você tem que trabalhar com pouquíssima tinta. E não é só colocar, tá? Ó, coloquei. Não, tem que dar uma espalhada e ela tem que vir sumindo. Ó, tá vendo? Só na área de luz. Eu vi isso daqui numa folha, quando a gente tira a fotografia, a luz brilha e dá assim esse reflexo. E eu gostei. E a forma de reproduzir é colocando esse azulzinho. Não esfregue muito, porque se você esfregar muito, você vai misturar com a tinta de baixo, ainda que seja seco. E não coloque assim em todos os lugares. Não, deixa só em alguns lugares e lugares diferentes de uma folha para outra. Pronto. Isso dá um toquezinho, eu gosto. Agora eu vou pegar um pincel com cerda maior e vou colocar clareador aqui, ó, toda a volta. Pra gente fazer um fundo bem suave, eu vou usar o clareador. Pode ser o diluente também. A água não pode. E nem aquarela silk, porque ambos vão fazer a tinta correr e vai sujar a toalha, o felpudo da toalha. Já o clareador e o diluente não fazem isso. Pronto, toda a volta. Vou fazer um fundo aqui bem delicadinho. Eu vou usar um pouquinho do lilás, bem pouquinho. Só nos cantinhos. Em todos os cantinhos. Olha só, eu coloquei lilás em todos os cantinhos. Agora eu peguei um pouquinho do azul hortênsia e eu vou fazer uma batidinha. Não vou misturar, tá? Só tô colocando um pouquinho de tinta em todos os cantinhos. Esse azul hortênsia, ele não vai cobrir o lilás. É só uma manchinha. Olha onde tem e onde não tem. O azul hortênsia, ele vai quebrar um pouco o lilás aqui. E só encostei o pincel mesmo, olha, que eu tô fazendo. Prontinho, mais um trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Mais um trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. E
O risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que tem me apoiado, obrigado!